A santa paz de Deus. Somos os irmãos Marcelo e Alberto e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. E na nossa conversa de hoje estaremos falando a respeito de algo que também dá uma cutucadinha, Beto, entendeu? E para isso, é claro, temos aqui o nosso irmão Alberto, que vai estar dentro das Escrituras Sagradas. Eu também vou estar comentando essas partes dentro das Escrituras Sagradas, que é sobre pastor, né? Onde muitos assim entendem, que são de outras denominações, que não tem problema nenhum de você intitular a pessoa como pastor. E que pastor também é um ministério, né? Então, enfim, não vou se prolongar tanto aqui que eu vou dar umas cutucadas no irmão Beto, porque eu também, viu, irmão Beto, às vezes eu fico achando que não tem problema, irmão Beto. Não tem problema, irmão Beto. Pastor, ministério de pastor. E aí, irmão? Sal da Irmandade aí, irmão. E já dá início aí. A paz de Deus a todos, né? Nosso irmão Marcelo, ele aperta a gente sem abraçar, né? Mas tudo bem, faz parte. Então, irmãos, mais uma vez, né? Nós estamos aqui nessa live, né? Para a gente tratar de um assunto muito importante, né? Concernente ao ministério pastoral, né? É bíblico? Será que é correto? É certo? Né? Como que se adquire esse ministério? Beto, Porque, eu tô em cima do muro. Eu tô em né? cima do muro, é. Faz eu descer pro lado esquerdo ou direito. Aí, vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Então, irmãos, primeiro nós precisamos entender o seguinte, né? Vamos entender que existe o ministério pastoral, existe o ministério pastoral. Só que esse ministério pastoral, ele é um dom ministerial concedido pelo Espírito Santo ou concedido pelo Senhor, ou é algo, ou seja, um cargo ou uma função, né, ou uma profissão adquirido por recursos humanos. Peraí, Beto, profissão? E Como isso, assim? Ok. porque o que, que acontece? Hoje em dia, o dom do ministério pastoral tem sido, no caso, utilizado como sendo uma profissão lucrativa. O pastor, ele recebe os salários dele como sendo uma pessoa que está trabalhando ali, fazendo um trabalho. Então, ele recebe, ou seja, salários, recebe décimo também, terceiro ali, e inclusive até mesmo férias. Tem pastor Peraí, que mas os apóstolos recebiam salário, 13º, férias e fundo de garantia. Eu não recebi isso, não? não. A escritura diz em Mateus 10 diferente disso aí, né? Opa, vamos Inclusive, ouvir, vamos ouvir. né? Vamos ler aqui, ó. Em Mateus 10, no versículo 8 diz, Ah, versículo 7 e 8. eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Então, aqui, peraí. É Mateus 10. Versículo 7 e versículo 8. Peraí. Mateus 10, versículo. ver- 7 e 8. Tá, então, 10 de São Mateus, né? O Isso. Mateus, né? É, versículo 7 e 8. Muito bem, vai lá. Indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, os apóstolos, os discípulos, não recebiam salário. É isso que eu estou entendendo Não, aqui? eles receberam aquilo de graça e também deveriam comunicar e passar isso tudo adiante de graça, ou seja, sem ônus, sem cobrança. E para salientar isso aqui, nós vamos ler também no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses, né? Tessalonicenses. Isso. Segunda a Tessalonicenses, no capítulo 3. Ok. Já abri Do rápido aí. versículo oito ao versículo 12. Tá, Tessalonicenses 3, versículo 8 ao 12. Já achou aí? achei. Vamos lá. Vamos ler. Diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade,
mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, mandamos-vos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Então a Bíblia fala claramente aqui. Quem eram esses que estavam ordenando isso? Os apóstolos estavam ordenando isso aos irmãos da igreja em Tessalônica, falando que eles deveriam trabalhar e comer do seu próprio pão, ou seja, o seu próprio sustento. Não ser pesado, seguir o exemplo dos apóstolos que justamente não fez isso, mas trabalharam noite e dia para dar exemplo à igreja, para imitá-los. Entendi. Olha só que interessante aqui. Eu continuei lendo aqui, Beto, o verso 14 e 15. No verso 14 diz assim, ó: Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, então realmente foi um mandamento ali que eles enviaram, né? Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal: e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Eu estou lendo numa outra versão bíblica, tá, meus irmãos? Para que ninguém ache que, isso porque está escrito nesse sentido só na João Ferreira de Almeida. Não. Então o sentido é o mesmo para diversas versões bíblicas. Então veja aqui como que era rígido naquela época, quando a doutrina era imposta. Porque se alguém não quiser trabalhar, comer de boa, ó, se afasta dele aí. Porém, o verso 15 fala: todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Ou seja, tá sempre ali, ó, irmão, pera aí que você tá errado. Via nós vosso reino nada, não é isso? Né? Poxa, só quer comer, mas não quer trabalhar? Não, tá errado. Se você continuar assim, nós estaremos se afastando de você. Eu creio que seja uma forma de punição para que a pessoa possa se conscientizar daquilo que ela estava fazendo de errado. Pode continuar, Beto. Dando continuidade aqui, vamos ler também Efésios 4, versículo 28. Para você ver que essa recomendação, ela não foi dada apenas à igreja de Tessalônica, porque tem aquelas pessoas que dizem, mas era cultura, era só para aquela igreja lá. Aí a gente então, rasga a Bíblia, porque se isso era para aquele tempo, não serve para nós, esquece. Para nós, né? Então vamos ver aqui o capítulo 4, versículo 28 de Efésios, né? Isso aí, irmão. Achei, vai lá. Aí diz aqui: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver de necessidade. Então aqui fala claramente, o apóstolo Paulo diz: não é para pegar nada de ninguém, mas antes vocês trabalhem, ou seja, tenham um emprego, trabalhem, para que vocês tenham com que se sustentar e também vocês ter com que ajudar aqueles que estão em necessidade. Então, esse era o mandamento apostólico e o proceder cristão, que hoje muitas igrejas, infelizmente, não estão seguindo. Os pastores não estão seguindo. Mas espera aí, né? Aí depois você pode, não querendo cortar a tua linha de raciocínio, mas eu sou meio ansioso. Ô Beto, e o salário lá, que fala do salário, digno é obreiro do seu salário, tá? Explica isso daí depois. Continua com a tua linha de raciocínio. Porque o que acontece? Aí o pastor, ele acha que o seguinte, que aquilo, que a piedade, que fazer aquele trabalho é uma questão de lucro. Ou seja, o próprio apóstolo alerta sobre esses que têm a piedade por questão de lucro, ou seja, querendo tirar proveito, ou seja, das obras pias, ou seja, da piedade cristã, do proceder piedoso da igreja. Não podemos fazer isso. Por quê, irmãos? Olha só, se a gente for entender,
nas Sagradas Escrituras, nós podemos perceber o seguinte, que quando fala ali que o Senhor ordenou aos que vivem, aos que pregam o evangelho, aos que anunciam o evangelho, vivam do evangelho, eles entendem o seguinte, que viver do evangelho é viver às custas do evangelho. É o que eu estou Viver entendendo. isso Viver do evangelho, eu vou pregar a palavra, vou comer, beber e me vestir de boa. Isso, há o lucro do evangelho. Só que isso não pode ser dessa forma, porque teve alguém, a Bíblia fala lá nos evangelhos, que chegou um homem que pensou dessa forma que o irmão estava pensando. E chegou para Jesus e disse bem assim, Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Mas o Senhor, que conhece a intenção e conhece os corações, disse para ele o seguinte, as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus disse para ele o seguinte, você quer me seguir? Pode me seguir, mas tem uma coisa, não tem vantagem não. Você entendeu? Você não vai dormir, ele achava que ia ter vantagens, que ia dormir nos melhores lugares, se hospedar nos melhores lugares. Ou seja, ele poderia achar que Cristo Jesus era uma pessoa, por ser famosa, já bem beneficiada pelo povo, né? Uma pessoa que estaria vivendo na luxúria. Tirar proveito disso tirar aí, proveito, né? Ter algum bem, algum recurso, né? Que seria bem vantajoso para ele, claro. Mas Jesus, quando diz isso para ele, ele desanima aquele homem. E aquele homem, você acha que seguiu Jesus? Não quis seguir mais, não. Ah, tô fora, né? Aquilo. O interesseiro nunca vai seguir. Então, da mesma forma, é o evangelho. O evangelho aqui, né, ele não vem para enriquecer a humanidade com coisas materiais. Porque Jesus disse, ajuntais tesouros nos céus, aonde a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam. Né? Não ajunteis tesouros na terra. Então, o evangelho não veio para fazer a pessoa enriquecer ou ajuntar tesouros na terra. Ela veio fazer a pessoa enriquecer espiritual, ajuntando tesouro nos céus. Então, aqui não tem essa coisa de eu vou para o evangelho, eu vou seguir a Jesus porque eu vou ter essa vantagem aqui. Jesus não disse isso, não garantiu isso. Pelo contrário, quando ele enviava os seus apóstolos ou seus discípulos para pregar o reino de Deus ou o evangelho, ele proibia até mesmo de levar dinheiro no cinto. Ele disse, não levais ouro no vosso cinto. Quer dizer, não é para levar dinheiro. Então era proibido de levar dinheiro, quanto mais de pegar. Faz sentido, porque se a pessoa leva dinheiro, acho que ela poderia perder tempo com negociações do que ganhar o tempo com o evangelho, né? Porque, na verdade, quando Jesus fala que digno é o obreiro do seu salário, ele está se referindo em outro contexto. Qual o contexto? Se você for ver, ele diz justamente assim, não levais dinheiro consigo, né, nem dois vestidos, porque digno é o obreiro do seu salário e o operário do seu alimento. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que onde você chegasse, ia ter abrigo para você, porque a pessoa da Irmandade ia abrigar você. Você não iria passar fome, não ia precisar comprar dinheiro nem sair pedindo nada de ninguém, porque aquele que der até mesmo um copo de água a um desses meus pequeninos em nome de discípulo, não perderá o seu galardão, ou seja, Deus iria preparar para eles aquilo que eles tivessem de necessidade. Logo, o salário ou a recompensa ali seria justamente o que? Não dinheiro, mas, ou seja, a provisão material para aquilo que ele tivesse de necessidade a fim de poder cumprir com êxito a sua missão. É isso que nós pregamos e entendemos na Bíblia, na palavra. Inclusive, a Bíblia já tinha profetizado, né? Jesus já havia profetizado, que essas pessoas que iriam fazer comércio da palavra de Deus não seriam pastor. Vamos ler em João 10. João 10. João 10. No capítulo 10, né? Para você ver que tudo que a gente fala João 10, são referências bíblicas, né? Claro, vamos lá, já abri aqui o meu. Agora vamos ler o versículo, aqui
É em João capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 12, né? Versículo 12 e versículo 13 diz assim: Ok. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, ou seja, Jesus diz que ele que é o pastor das ovelhas e o mercenário quer dizer aquele que trabalha por dinheiro, não é o pastor e as ovelhas não são deles. Ou seja, esse não tem condição de proteger o rebanho dos ataques nem das investidas do adversário da nossa alma. O único que pode proteger ou dar abrigo seguro para o rebanho das astutas ciladas do diabo chama-se Jesus Cristo, o pastor verdadeiro. Perfeito. Então, Entendi. vamos ver se a Bíblia realmente diz que só há um que realmente é o pastor? Vamos ler Eclesiastes capítulo 12. Você leu meus pensamentos, né? Porque era isso que eu ia perguntar. Se só existe um único pastor mesmo, ou se existe diversos pastores. Porque ele mesmo fala numa outra parte, obedeci os vossos pastores, não tem isso? Ele fala que muito Já virão em já meu nós vamos nome. entrar nessa passagem aí, tá? Bom, ok, ok. Então vamos com calma. E não... Estou muito nós já vamos ansioso. entrar nessa parte aí já já. Vou Vamos ler devagar. Eclesiastes 12, versículo 11. Espera aí, que eu estou vendo aqui. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes 12, versículo 11. Ok, vai lá. Diz: As palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Se é único, não pode ser mais que um, né? Então aqui É. fala, né? Ou seja, que até mesmo as palavras dos sábios não vêm deles mesmos, mas foram nos dadas por alguém. E quem é esse alguém? O único pastor, que é Jesus. É. Vamos ver quem é esse Ai, pastor. ai, ai. Vamos ler Salmos, no capítulo 80 de Salmos. Tá, peraí que eu Salmos tô. 80, verso Salmos 1 e 80. 2. Vai lá. Ó pastor de Israel. E aqui está totalmente em nome maiúsculo, dando a entender que era um título. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e resplandece. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Observe que esse pastor aqui não pode ser o pastor homem, porque ele está falando que ele assenta entre os querubins, ou seja, entre os anjos, e que é ele que pode salvar-nos. E é ele quem guiou a José e quem guiou as demais tribos dos filhos de Israel. Então aqui demonstra que, e aqui diz que é um título, por quê? Porque ele está em iniciais maiúscula, dando justamente a entender que aqui se trata de título que é pertencente apenas a Deus. Entendi. Então, assim, vamos aqui raciocinar. Então, significa que o único que recebe título de pastor é Jesus. Jesus. Tá, e Sim. ninguém mais pode receber esse título. E ninguém mais pode receber esse título. E vamos provar isso. Vamos para voltar em João 10, né? Vamos voltar em João 10. João 10. Isso. No versículo 16. Ok. Ok, já achei aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e quantos pastores? 10, 20, 30, 40? E aqui não tá nem no plural, tá no singular, né? E Um um pastor. pastor. Isso Dando mesmo. concordância com o Eclesiastes lá que acabamos de ler. Por ser o único pastor. Faz sentido. Exatamente. Faz Além sentido. disso, vamos também para o Salmo 23, 1, onde diz que
para Davi, quem é o pastor? E olha que Davi era considerado pastor de ovelhas de rebanho do seu pai. Mas para ele não se considerou pastor. Olha só quem ele considera que é o seu pastor. Salmos 23:1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, para Davi, o pastor dele, ele não era pastor, ele era ovelha. E para ele, no caso, o pastor dele era o Senhor, ou seja, Deus, Jesus, Mesmo que ele pastoreava as ovelhas, ele do também seu pai. reconheceu que somente Jesus era o seu pastor. Isso. Né? E para ficar mais. E não só isso, mas também, no caso, o próprio Deus diz quem é o pastor que ele aprova, quem é esse pastor que ele Vamos quer. lá, vamos ver Vamos aonde está ver escrito isso. Zacarias, né? Vamos lá em Zacarias. Zacarias. Zacarias, já achei aqui. Pronto, Zacarias. Pronto. Sim, já achei. Qual é o capítulo? Agora vamos pro. Deixa eu ver, Zacarias aqui. Deixa eu só confirmar o versículo aqui, por favor. Tá. Enquanto isso, meus irmãos, não deixe de colocar os seus comentários aqui nos nossos vídeos, nesse vídeo também. Isso vai ajudar bastante. Estamos sempre na medida do possível lendo os comentários, tá? Deus abençoe até todos vocês, meus irmãos, que sempre estão comentando. Peço perdão porque às vezes não dá para responder a todos, tá, meus irmãos? Mas a gente tenta ler todos os comentários, desde críticas até os comentários dos nossos irmãos, tá Verdade. bom? E aí, Beto? Zacarias 13, versículo 7. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Vamos lá. Diz: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, e fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Perceba que nesse versículo é uma profecia messiânica, uma É profecia que se verdade. aplica ao Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: esta noite todos vós se escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, o rebanho se dispersarão. Então, ou seja, ele estava aplicando essa parte do pastor a ele próprio, dizendo: é eu que sou o pastor. Você entendeu? Então, Entendi. naquele momento, e o próprio Deus disse que o pastor, na verdade, dele ou da igreja, era o seu companheiro. Quem era o companheiro que sempre acompanhou Deus, né? Desde a criação, sempre estava lá com Deus, acompanhando todo o movimento, toda a criação ali. Ele diz: é o meu companheiro. Ou seja, dando a entender quem era esse companheiro, era Jesus. Então, Deus considerava pastor, era o Senhor Jesus Cristo. Interessante nisso, eu lembrei aqui agora, irmão, só pegando um adendo aqui, que o salmista Davi, em Salmos, capítulo 110, ali ele realmente identifica, né? Ali ele identifica o Senhor Jesus também, que foi uma dessas perguntas que já me fizeram. Então, no Salmo 110, capítulo 1 ali, ele é bem claro, Davi ali anunciando Jesus Cristo como Senhor e como também a gente acabamos de ver aqui anunciando o seu Jesus também como pastor, né? Só esta observação aqui. Além disso, vamos para 1 Pedro, no capítulo 25. 1 Pedro, aliás, capítulo 25, capítulo 2, versículo 25. Não tem capítulo 25 em 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 25. Vamos perceber, eu queria dar um comentário aqui, que o apóstolo Pedro foi aquele mesmo apóstolo a qual Jesus chegou para ele e disse: Pedro, ama-me? E Pedro disse: ama o Senhor. Ele disse: então apacente as minhas ovelhas. Jesus deu o dom de Pedro apacentar as ovelhas. Ou seja, naquele momento, Pedro estava recebendo o dom ministerial de pastor. Mas mesmo Pedro, sendo por Jesus dado, foi Jesus que deu a ele esse dom de apacentar as ovelhas, de ser pastor das ovelhas, ele não se considerou pastor.
Olha só o que ele diz em capítulo 2, verso 25 de No 1 entanto, que Pedro. Pedro nunca foi chamado de pastor, né? Ele foi chamado de apóstolo. Exatamente. Né? Agora, olha só o que para Pedro, e Pedro disse justamente quem que era o pastor. Ele diz, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Santo Deus, é verdade. Ou seja, dando a entender que antes nós vivíamos como ovelhas desgarradas, mas agora nós voltamos ao aquele que é o pastor e o bispo das nossas almas. E o único pastor. Exatamente, que é Jesus. Sim. Agora, o que nós podemos perceber é o seguinte: o fato dele receber o dom de pastor não significa que ele pode ser chamado de pastor. Por quê? Eu vou dar vários exemplos. Porque uma coisa é você ter e outra coisa é você ser. Você entende? Ou Sim. seja, eu posso ter dinheiro, mas isso não me faz um dinheiro. Eu não sou dinheiro. Eu tenho, mas não sou. É o famoso assim: você pode comprar, mas você não tem a capacidade que deveria ter para você adquirir tal determinada coisa ou título, né? Ou seja, você pode comprar um título de doutorado, mas você não teve Você a não é. capacidade de ser um doutor. Faz sentido. Então, observe uma coisa. O próprio Jesus diz claramente, ele diz que nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós temos, porque nós cremos em Jesus, então nós temos a vida eterna em nós. Mas eu lhe pergunto, o fato de eu ter a vida eterna me faz ser vida eterna? Não. Não. Porque Jesus disse que ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida eterna. Nós não somos a vida eterna. Nós a temos. Então, ou seja, o fato de eu dizer assim, né, por exemplo, eu tenho, como quem diz assim, eu tenho a sabedoria, isso me faz ser a própria sabedoria? Não. Não. Eu tenho o Espírito Santo, isso me faz ser o Espírito Santo? Também Não. não. Né? Então, ou seja, da mesma forma que você ter o dom, isso não lhe faz ser o pastor. Ter o dom de pastor não lhe faz ou não lhe torna o pastor. Você entendeu? Jesus, ele concede dons aos homens não para se intitularem pastor, mas para servirem a igreja como pastor. Entendeu? Esses dons são concedidos apenas por Deus, por Jesus. Vamos ler em 1 Coríntios, 1 de Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos lá. 1 No Coríntios 12. versículo 4 e versículo 5 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha só. Ministério é diferente de dons, né? A gente tem que Exatamente. pegar É esse porque detalhe aí. existem três características de dons. Uhum. Existem dons naturais, existem dons espirituais e existem dons ministeriais. E o pastor ele está Interessante. justamente, ou seja, incluído na categoria dos dons ministeriais. Faz todo sentido. Né? Tá, mas sabe, uma parte que sempre os pastores, né, eles sempre falam que, não, pastor é ministério que eu acho que está em aos Efésios, uns foram dados para pastores, outros dados para E apóstolos, né, e aquilo ali, e aí? Mas percebe Deus que não... ali fala dado, né? É, É dom, dá, é uma dádiva, é uma doação, é uma dádiva. é um Então, dado, né? então faz referência com este verso aí que nós acabamos Isso. de ler. Se você ler um versículo anterior dele, alguns versículos anteriores, você vai perceber que ele está se referindo a dons, por quê? Porque ele diz aqui no versículo, no capítulo 4 de Efésios, mas no versículo 8, diz, porque diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu Isso. dons aos homens. Não... Deu. Uhum. E por isso que ele diz, e deu uns para apóstolos, outros para pastores, justamente deu, porque é dom, é dádiva, é algo que foi dado, não foi adquirido
não foi conseguido, não foi, Não foi pela sua própria capacidade, né? não, por recursos humanos. E o interessante, Deus dá dom, ele não empresta. Porque Exatamente, ele dá. eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Deus empresta dom. Então Deus não Exatamente, empresta, ele dá o dom. ele dá. Só que nós precisamos entender o seguinte, Ah, né? Que o fato de Deus dar esses dons, ele não lhe deu também o título, não foi para a pessoa se intitular, porque o título somente a Jesus pertence. E para provar isso, nós vamos, no caso, para o livro de só Mateus. uma observação, porque nós estamos falando de títulos ministeriais, né? Para deixar Exatamente. claro. Tá. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus 25. Peraí, deixa eu abrir Isso. aqui. Mateus 25, ok? Versículo 32. 32, 33, né? Tá. Versículo 32 e 33. Ele diz, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aí eu lhe pergunto aqui nesse texto: Jesus virá, como diz aqui, e ele vai vir como pastor, ele é o pastor, e ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí eu lhe pergunto: onde está a classe dos pastores aqui? Porque se houver pastores, ou seja, essa classe de pastores de títulos pastorais, teria que estar dizendo: apartará as ovelhas e os pastores dos bodes. Ou seja, mas aqui fala que apenas em duas classes. É, só está falando de ovelhas. Então, de ter ovelhas, deveria ter pastores. Exatamente. A Mas lógica, observe entendi. que ali fala de pastor, mas de um só, que é É, de um Jesus. só pastor, exatamente. E Ali não fala fala que dos vai haver demais. dois rebanhos, Ô, Beto, então, né? eu não sei, mas quem que inventou esse negócio de pastor, então? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o próprio essa parte, essa tendência de se intitular pastor ou querer ter os mesmos títulos atribuídos a Cristo, isso daí vem desde o primeiro século da era cristã. Jesus mesmo havia advertido os seus apóstolos, dizendo o seguinte: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus disse que nós não devia se assemelhar ao costume dos fariseus, dos escribas da época, Sim. porque eles gostavam de serem chamados de mestres, de serem titulados pelos homens de Rabi, Rabi ou Rabone. Eles gostavam de ser chamados assim. Era ego deles, faziam Ou bem seja, para eles. gostavam de ser bajulados. Exatamente, faziam bem para o ego deles, para o orgulho deles. Então, o que acontece? O que, que se tornou isso aí? Se tornou uma questão justamente de ego, de orgulho do ser humano, querer ser chamado, ser identificado por esse nome, porque foi um nome atribuído a Jesus. Então, para eles, no caso, ser chamado o pastor, o mestre, ou alguma coisa desse tipo elevado, para eles é uma honra e é algo, no caso, que fortalece ou aumenta o seu ego, ou faz bem para o seu, ou seja, para quero dizer assim, para o seu, justamente para o seu promovimento pessoal, sua promoção pessoal. Então, isso vem desde o tempo do primeiro século, né? Jesus observou essa prática nos fariseus, nos judeus da época, e justamente aconselhou os seus discípulos, seus seguidores, a não seguir esse proceder, a fazer diferente, a não agir dessa forma, né? Agora, o interessante disso é que quando fala ali, né, como você citou ali, né, obedecei, né, aos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, né? Ele está se referindo
A que pastores eram esses que nós devemos imitar Eu o não sei que proceder com pastores a é. Para fé? mim, é os pastores aí, é os pastores ministeriais, não é? Não. Está falando para a gente, no caso, imitar quem? Imitar a fé de José, que foi justamente o quê? José foi um pastor de ovelhas do seu pai, né? Imitar a fé de quem? De Jacó, que também Ah, então aí está relacionado à fé. a fé, imitar a fé de quem? Imitar a fé de Davi, que também foi pastor de ovelhas do seu pai. Imitar a fé dos antigos que falaram ou que escreveram a palavra de Deus. Isso está registrado também em Hebreus, no mesmo livro, no capítulo 11, falando para a gente imitar a fé dos antigos. E ele cita vários profetas do Antigo Testamento, vários líderes do Antigo Testamento ali, e naqueles líderes ali, ele cita justamente para a gente seguir esse exemplo, tiram esses exemplos de fé tirados do Antigo Testamento e incentiva nós a imitar, a seguir esse proceder, né? Essa boa conduta, esse bom proceder cristão. Você pode ver lá em Hebreus 11 que essa passagem justamente também que você citou aí, também está, inclusive, em Hebreus. Então, o contexto geral, eu apelo para o contexto geral do texto, em que justamente é direcionada aos hebreus, né, aos judeus, em que tinha esse contexto pastoral ali, né, entre o povo judeu ali. Então, esse contexto pastoral, ele diz o seguinte, no capítulo 11, né? Vamos lá então, capítulo 11. Ok, vamos Isso. lá. No capítulo 11, ele começa com o exemplo do primeiro pastor ali, que foi Abel, pastor de ovelhas. E ele diz justamente isso, olha só. Capítulo 3, versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, né? Aí ele diz que era justo, né? Ali ele diz bem assim, do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Né? Então, ou seja, ele já começa o seu primeiro discurso dando o exemplo do primeiro pastor ali de ovelhas, que foi Abel, e ele justamente manda a gente imitar essa fé. Imitar essa fé de quem? Essa Perfeito. fé justamente de Abel, dos antigos profetas do Antigo Testamento, que justamente andar no mesmo proceder, no mesmo situação de justiça deles, que justamente deram um bom exemplo, um bom testemunho pela fé ali, alcançou o testemunho de quem agradar a Deus. E se você for ver, justamente, ele fala que a fé dos quais imitais. Ou seja, a gente tem que imitar essa fé deles. Obedecer aos pastores, obedecer em que sentido? É justamente obedecer o seu proceder, seguir o mesmo proceder, obedecendo a fé deles, imitando, Seguir o mesmo exemplo, né? seguir o mesmo exemplo, imitando. E nós também estamos obedecendo o nosso pastor, que é Jesus, e tentando imitar a sua fé e o seu proceder, Sim. nesse sentido. Aham. Então, ou seja, Ô, Beto, mas na igreja, não tem na palavra de Deus aqui escrito ministério de pastor em nenhum lugar nas escrituras, não tem? Porque tem bispo, presbíteros, diácono, não tem esse ministério aqui na Bíblia? então, se realmente o ministério pastoral, como você está dizendo aí, né, na verdade, existisse ali o título pastoral, né, porque o ministério, como nós falamos, é um dom Isso, o concedido título, pelo isso, o Senhor. título. Título ministerial. Isso mesmo. Mas se houvesse realmente um título ministerial para os cristãos ali, para os que presidem ou atendem os cultos, por que que na Assembleia em Jerusalém, onde foi convocado ali todos os líderes ali da igreja,
foi convocado os apóstolos. Aí eu lhe pergunto, por que que na Assembleia de Jerusalém, no primeiro concílio, não estava nenhum pastor ali, ninguém com título de pastor? Você pode ver que foi convocado os anciães, os apóstolos, ou seja, os bispos da igreja, né? Mas não fala que foi convocado nenhum pastor. Então, logo, não tinha pastor, porque se houvesse pastor, estaria ali na Assembleia de Jerusalém, junto com os Estaria registrado também, né, a convocação também, dos pastores, os né? pastores ali. Sim, Então, mas nós acreditamos que eles eram pastores, sim, da forma espiritual da espiritual. palavra, no sentido de que eles estão servindo como pastor, apacentando o rebanho de Deus, né? Mas não com dinheiro, como nós já falamos aqui, e nem com Infelizmente. recursos humanos, né? Mas Uhum. algo, um chamado, algo dado por Deus, um dom concedido ali por Deus, uma vocação ali concedida por Deus, nesse sentido, e não algo adquirido por recursos humanos que são falhos, que são errantes e que podem, no caso, também ser corrompidos. É complicado, a palavra de Deus aqui bem esclarecida. Então, Mas realmente, nós pode falar. podemos perceber que isso já foi profetizado. Isso já foi profetizado. Veja no livro de Isaías 56. Vamos para Vamos lá. Isaías 56, onde diz assim: olha só. Isaías 56, de Isaías. Isaías 56, ok. Isso. Vamos ler agora o quê? O versículo em questão, que é o versículo 10 e o versículo 11. Ele diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Ou seja, são preguiçosos, não gostam de Sim. trabalhar. Gostam Aí do diz, sono. isso. Gostam de ficar deitados, né? De boa, Isso. né? E as outros que trabalhem para sustentá-los. Agora veja o versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. O que é gulosos? Quer dizer gananciosos, não se Sim. fartam, não se conformam com pouca coisa. E eles Aham. dizem, eles são quem? Pastores, olha só. Pastores, né? São pastores. Aí diz, olha, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, não anda no caminho do Senhor, mas no seu próprio, né? Cada um para a sua ganância. Olha aí, querem dinheiro, gananciosos, né? Cada um por sua parte, cada um quer a sua parte. Eu necessito de ganhar a minha parte. Você entendeu? Tá o quê? Ou seja, interessado justamente no dinheiro. Então, isso aqui é justamente um retrato, uma profecia do que está acontecendo na realidade, na atualidade em que vivemos. Infelizmente, esse é o triste quadro. Esse é o triste quadro, infelizmente. É uma pena. É uma pena porque a doutrina ela é simplória, não tem parábolas na doutrina de Cristo Jesus. Pode ter um sentido figurativo ou outro referente a pastores, mas a gente entende perfeitamente que se trata de líderes espirituais e não de um título ministerial, né? Que é aí onde entra o grande problema, o grave problema. Porque se eu começar a colocar título, olha, então agora eu vou ser Bispo Master Mestre Gold, né? Então veja que quando o homem começa a atribuir bastante títulos, começa a entrar moda na igreja. Começa a entrar assim, Exatamente. né? Líder Inclusive, supremo, né? Enfim. Né? inclusive, existia pastores líderes em Israel na época de Jesus, mas Jesus observava os rebanhos e dizia assim, que as ovelhas estavam desgarradas, como ovelhas sem pastor. É, Será que era porque... Não era porque aquelas ovelhas não tinham líderes religiosos sobre elas, ou pastores ali, mas era porque elas não tinham o verdadeiro pastor para guiá-las no caminho certo. é verdade. Então não adianta. Olha, para você ter uma ideia, eu cheguei uma vez com uma pessoa que é de outra denominação e ele disse assim: ah, mas você não quer. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu disse: não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa. Para começo de conversa, eu disse: nossos pastores são diferentes. Como é o nome do seu pastor?
Aí ele disse, o meu pastor é o fulano de tal, não vou falar o nome dele aqui. Aí eu disse, e o meu é Jesus, olha aí a diferença. Aí ele disse, não, mas o meu também é Jesus. Aí eu disse, não, mas você já disse que era o fulano de tal. Ele disse, não, é ele, mas também é Jesus. Eu disse, não, mas é dois Mas já ele. agora? Tem dois pastores agora. Compreende? Então, ou seja, a diferença, eu disse assim, pois é, a diferença de nós já começa pelos pastores. Primeiro que o meu pastor não é igual ao seu, não é o mesmo do seu. Como é o nome do seu? Ele disse, fulano de tal. Aí eu disse, o meu é Jesus. E agora? Ele disse, não, mas o meu também é Jesus. Olha só. Aí eu disse, mas se é Jesus, então por que você disse que era o fulano de tal? Beto, agora conte para nós aqui, né? E pegando um adendo disso, a gente sabe que não tem ministério de pastor. Isso. Explique para nós por que existe ministério de pastoras. Aí, mais uma vez, é uma invenção, né? Nós podemos perceber que é. Por quê? Primeiro que nós podemos entender nas escrituras sagradas, né? Que a Bíblia, né? Ela é a nossa regra de fé e prática e conduta, né? Então, nós podemos entender o seguinte, que Deus, ele determinou, através da sua palavra, que a mulher, né, está escrito em Timóteo, o apóstolo Paulo escreve, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja sujeita, né, ou seja, em obediência, né, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então ele fala justamente que é um princípio estabelecido lá no Jardim do Éden por Deus. Ele obedece esse princípio, que quem veio primeiro foi o homem. E em consideração a isso, o homem, por ser primogênito em relação à mulher, então ele tem a prioridade do ensino, de liderar, ele tem a prioridade. Então, isso não é que o homem é melhor que a mulher. Isso é uma Não. posição. É Isso, isso? exatamente. Não é superioridade, sim Ah, prioridade. Então, isso, é diferente. Deixar bem exatamente. claro isso aqui, porque eu acho que Deus não é machista, né? Não, é a questão da posição, porque desde o Antigo Testamento, o primogênito, ele tinha certos privilégios, certos direitos em relação ao outro. Não porque ele era melhor que o outro, mas porque a posição em que ele estava, que ele se encontrava, ele tinha um certo privilégio em relação ao demais. Em relação à mulher, Paulo justamente faz alusão a esse princípio, dizendo que o homem veio primeiro, ou seja, o homem tem, ou seja, primogenitura em relação à mulher, e por ter a primogenitura, ele tem o direito de ensinar, tem o direito de exortar, ele tem o direito de liderar, e a mulher tem o direito de ajudá-lo, ou seja, ser ajudadora, adjutora, né? No Então, nesse entanto, sentido. né, que muitos aí ainda não compreendem que pregar a palavra lá em cima, até para alguns, pode até ser fácil. Pessoas que são eloquentes, ou seja, que têm a facilidade de fala, a facilidade de expor um conteúdo. Mas não é só isso, né, Beto? Você tem Não que é só praticar o isso. exemplo, né? Eu acho que é aí onde é o Exatamente. peso, né? Inclusive, em Coríntios 11, versículo 3, onde é aludido justamente esse mesmo princípio que o apóstolo Paulo fala, dizendo que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Muitos entendem isso de forma errônea, como o Carlos Reinat, também no seu vídeo, ele entende errado esse É porque texto. ele está na doutrina de uma denominação, aí que eu quero evitar falar o nome, mas ele está na mesma doutrina dessa denominação. Então, nessa doutrina dele aí, ele acredita que ali está uma hierarquia. O homem é superior à mulher, é uma escadinha. Ele acredita que é uma escadinha ali, Isso, uma hierarquia. O homem é melhor que a mulher, né? Então, e Cristo é melhor que o homem e Deus é melhor que Cristo. Ou seja, o Pai é melhor que Cristo, ou seja, uma escadinha ali. Então, a mulher seria, no caso, o último degrau ali dessa escadinha inferior, estava abaixo de todo mundo ali nessa cadeia aí, nesse conceito. Usando dessa lógica, então, a mulher não deveria orar Jesus, ela deveria orar o homem, porque o O homem é o homem cabeça era dela, maior né? que ela, exatamente. Não conseguia chegar até Jesus,
tinha que ser o homem o intercessor. O Mas isso intercessor. não é essa a lógica, não é esse o princípio. Ali está justamente querendo dizer justamente totalmente o contrário. Ali está falando de quê? De princípio de autoridade, origem de autoridade. Ele está querendo dizer o seguinte: de onde vem a autoridade da mulher? Do homem. E a autoridade que o homem tem sobre a mulher vem de quem? De Cristo. E a autoridade que Cristo tem sobre o homem vem de quem? De Deus. Ele está falando da origem da autoridade. É o princípio. Porque a cabeça, de onde vem, ou seja, a autoridade que o corpo tem de fazer as coisas? Vem da cabeça. Então, ou seja, é a origem da autoridade, o princípio da autoridade. A mulher tem autoridade e ela vem de quem essa autoridade? Ela de quem que ela que No vem? entanto, que o detalhe nesse verso está a palavra cabeça, né? Cabeça. Entendeu? Ou seja, a origem do comando. Então, de onde vem a origem da autoridade que a mulher tem? É isso que nós devemos perguntar. Peraí, mas tem um detalhe aí, que isso aí vai gerar certos problemas. É claro que nós estamos falando, o foco aqui é o ministério pastoral, não estamos saindo desse foco, entramos agora base de pastoras, por isso que estamos falando dessa posição, né? Exatamente. Que uma hierarquia não significa que um é melhor que o outro. Porém, é bom a gente explicar isso claramente, que ainda há pessoas que entendem assim. Ah, não, ó, eu sou o cabeça da casa, então eu que mando, é que eu faço tudo. Autoridade, meu irmão, significa justiça. A justiça vem para nos beneficiar no que é certo mediante a Deus. Então não vai querer pegar achando que essa autoridade que você tem, mediante a cabeça da mulher, achando que você manda e desmanda, ela tem que ficar calada e ouvindo isso daí. Que eu já ouvi esses absurdos e não é bem por aí, não, tá? Isso seria até, Beto, nós No entanto, criarmos, né? exatamente. No entanto, irmão, nós podemos perceber que o corpo cuida da cabeça, né? Exatamente. Você vê que é o corpo que cuida, é ele que Foi. penteia o cabelo, que escova os dentes, que, ou seja, que Bom, e outra alimenta. coisa, né? A tua mente estando doente, o teu corpo todo adoece, Também está né? doente. Então é Né? aquele negócio. Então eu acho que aí é mais uma parceria. É uma parceria. Nessa parceria, nesse arranjo familiar, né, o homem, ou seja, ele está como na dianteira e a mulher está justamente ao seu lado, né, justamente para apoiá-lo, Para ajudar, para aconselhar. Tem aquele ditado que auxiliar. diz auxiliar, porque tem aquele ditado aí que realmente é muito claro, que diz que por trás de um grande reinado existe uma grande mulher. É Isso é verdade. verídico, né? Isso até biblicamente tem exemplos, né, disso. Exemplo de Salomão é um deles, né? Enfim. Então, isso É, né? Então, isso daria até um outro comentário, né, Beto, para a gente chegar, Exatamente. estar fazendo, trabalhando Entender essa muito. parte aí, né, até para que todos possam estar participando. Quem sabe a gente não faz uma live, para que Sobre nessa esse live, assunto, sobre né? esse assunto, para que o meu irmão e minha irmã possa estar compartilhando conhecimentos, tudo de forma construtiva. Se vier aqui essas pessoas aqui em live para ficar falando baboseira, não dá, gente. A gente não vai perder mais tempo com isso, Inclusive, né? irmão Pelo amor de Marcelo, Deus. na congregação cristã no Brasil, naquele livrinho verde de ensinamentos da congregação lá, está escrito, né? Lá, a própria doutrina da congregação, ela diz: na igreja do Senhor não pode existir hierarquia. Então a própria congregação não acredita que o homem é maior que a mulher ou que um é melhor que o outro. Exatamente. Certo? Não pode existir hierarquia. Devemos colocar essa outra parte do ancião, cooperador, isso são posições para que a igreja seja melhor administrada, tá? Exatamente. Isso, isso é Inclusive um eles exemplo, são. né, da igreja primitiva, entendeu? Isso, inclusive, ninguém chama irmão ancião. O irmão, Exatamente. chamamos de irmão e pelo Irmão, nome pelo deles. nome. Né? Como os apóstolos também faziam aqui, eles chamavam um ao outro de irmão. Olha só, para você ter uma ideia, Paulo, o apóstolo Paulo, era apóstolo, E também como ninguém os outros chamar, é apóstolos. verdade. Olha que Mas interessante. Pedro, na sua epístola, ele diz como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele não diz como o nosso apóstolo Paulo escreveu. Ele diz o nosso irmão Paulo vos escreveu. Ótima observação. É. Isso então só demonstra
que todos nós somos iguais, que não tem Somos gente irmãos. melhor ou pior, e que vivendo nessa humildade, é por isso que a congregação cristã no Brasil prospera, por causa dessa Exatamente. humildade. Onde não tem que chamar de pastor, não. Aqui não tem isso, se nem na Bíblia ensinou Eles isso. chamavam de irmão. Entendeu? Né? É O muito. único que ainda recebeu o título, porque não tem como, né? O Senhor Jesus, mestre, né? É, Realmente, você dissesse o que é verdadeiro, eu sou mestre, né? Mas mesmo exatamente. assim, era tão humilde que ainda deu o exemplo de lavar os pés. Como pode um mestre lavar pé de alguém, Beto? Exatamente. Observe bem, né? Isso aí, né? O interessante, né? É que o próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade, a Bíblia chama ele de apóstolo também da nossa fé. Na verdade, o verdadeiro apóstolo e bispo das nossas almas é Jesus. Sim. O que os homens apenas têm aqui é apenas o dom ministerial dado, mas que vai cessar. Faz sentido, porque senão se o homem tivesse os mesmos, digamos assim, poderes que o Senhor Jesus tem, então o homem poderia salvar. Exatamente. Mas que vai cessar na ocasião da volta de Cristo, porque o que vai permanecer é só a caridade. A caridade. Esses dons todos vão cessar. Inclusive, vai tanto cessar que até a própria fé vai acabar, vai cessar também. Porque o próprio Senhor Jesus disse, né, lá nos evangelhos, né, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Não, porque É. ali já vai estar todo mundo Ali vendo já ele, acabou a fé já do homem, exatamente, todos estarão vendo ele. vendo. Não é mais Ali por vai ser fé, uma mas por vista. conclusão, né? Vai estar É, concluído ali, né? Porque no céu não faz sentido, olha, eu tô aqui no céu, eu tenho que crer. Não. Isso daí já é uma essência, já é uma natureza tua, juntamente com o pai, com o filho, né? Você não tem que ficar exatamente. crendo no céu, porque você já está lá, né? Já Então está lá. a fé, ela rege uma esperança. É isso É. que a fé rege, né? E Uma ela é esperança. o firme fundamento daquilo que se não vê. Né? Exatamente. E os justos, está escrito, eles serão bem-aventurados porque eles verão a Deus. Jesus diz claramente: bem-aventurados limpos de mão e os puros de coração, porque eles verão a Deus, ou seja, vão vê-lo face a face. Logo, não vai ser mais por fé, mas por vista. Né? Santo Deus, não vejo que essa hora chegue, acabe toda essa podridão aqui do mundo e a gente ganhe a vida eterna. Mais O algumas bom de tudo é que a considerações? gente vai estar livre dos opositores também, né? Lá. Ufa, com Não vai ter certeza, né? opositor. E sabemos, né, que nós torcemos para que os opositores se arrependam disso que eles fazem, desses Isso, conteúdos exatamente. maléficos, que não gera, não agrega união, não agrega sentimento do amor, mas só sentimento de ódio, revolta. Mas que É, Deus tenha misericórdia deles, sim, porque nós queremos todos nos céus, todos, sem exceção, no mesmo sentimento do amor, do é verdadeiro amor verdade. cristão, né? Sem oposição, né? Sem oposição. Claramente. Mais alguma consideração, Beto, esse assunto do Eu pastorado? acredito que ficou bem interessante, bem complicado, aliás, bem explicado, né? Sim, com Bem certeza, exposto. biblicamente, né? Se você, meu irmão e minha irmã, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui do canal, referente a este assunto, faça seu questionamento. Não é, a gente não está pedindo, não pode questionar, pelo contrário, a gente Inclusive, eu repete. tenho aqui o estudo Ah, aqui, eu quero até mostrar. Se alguém quiser mais versículos sobre a prova de que Jesus é o pastor, o único pastor, tem esse caderno aqui uhum. cheio de versículos que provam. E temos um detalhe, pessoal, que ainda nós não anunciamos, porque ainda está em fase de construção, né? Que é o quê? O nosso irmão Beto, ele está já preparando alguns livros também pertinentes às Escrituras Sagradas, e eu também vou ter uma honra de estar desenvolvendo um outro livro juntamente com o irmão Beto, tá, meus irmãos? Então, ainda por se tratar de coisa que ainda é muito nova, ainda está em fase de construção, nós não viemos a falar dessa maneira, mas vai ajudar nossa irmandade também, tá? Exatamente. Muito nesse quesito. Agora, não confunda.
Conhecimento bíblico com revelação do Espírito Santo, tá, meus irmãos? Já quero deixar esse adendo aqui, que aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Pelo contrário. Eu vou aproveitar só a live, fugindo um pouco do assunto, irmão Marcelo, para dar um Claro. esclarecimento aí para a Irmandade. Sim. Tem uma suposta live aí que diz que está marcada para o dia 18 aí, agora sábado. Muito bem Hoje lembrado. aí, né? Isso, exatamente. Meus irmãos, os opositores, eles são com essas papagaiadas, com essas palhaçadas, de ficar criando lives falsas, entendeu? Sem acertar nada. Irmão, a gente cansou de live. Com esses tipos de pessoas, não dá para debater, mandar de vocês ver. Ou fui forçado a criar um último vídeo, eu espero que seja o último, que vai ser mesmo. Agora pode falar que eu tô correndo, que eu tô com medo, que não sei o quê. Não ligo mais para isso. Né? Já tá provado tudo, entendeu? Mas esses opositores ficam aí com essas papagaiadas. Não dá crédito para isso, não. Ninguém tá marcando nada, não. Isso daí é só para eles dizer, olha, saiu correndo. Então, assim, vocês opositores, quer saber se vocês ganharam? Parabéns, me dá aí o dinheiro que eu compro, o troféuzinho para vocês, ainda dou a dedicatória lá, eu mais o Beto. Parabéns, vocês foram o ganhador dos falsos debates. Pronto, agora fica com esse negócio, agora fica querendo denegrir a imagem do servo de Deus. Não faça isso não, gente. Ó, gente, não dê ouvido para esses papagaios aí, que nem pena tem mais, né? Virou até pintinho, tá bom? Não acordamos live alguma, tá? Eles não entraram em contato conosco para tentar negociar nada, nem acordar live. Como que a pessoa vai para o YouTube, irmão, e marca uma live sem acordar nada com você, assim, sem saber se você vai estar disponível nesse dia, se você vai estar disponível nesse horário, se você quer realmente isso. Ou seja, do nada, aí faz a live e depois diz bem assim, aí, tá lá a live. É a tática para dizer que nós saímos correndo, mas a gente não tá mais ligando para isso, não. Quer falar que a gente saiu correndo? Né? Lá. A exatamente. História aí fica desesperado, quer dizer que a gente tá correndo. Quer saber, meus irmãos? Vamos deixar isso aí de lado, tá? Não vamos ficar focando, claro que ainda tem alguns vídeos aí que sempre é disponibilizado, mas o foco do canal Arca CCB é de colocar conteúdos bíblicos, de refutar sim, de uma forma sadia e respeitosa, e não ficar xingando, desmoralizando, como muitos fazem, tá? Isso é uma vergonha, infelizmente é o que entristece nós também, né? Porque vocês percebem que são pessoas que não têm comprometimento nenhum com as coisas de Deus, né? Irmão Beto, considerações finais aí referente a essa nossa conversa aqui, meu irmão? Irmão, eu acredito que foi uma conversa bem proveitosa, né? Nós falamos sobre o que realmente a palavra de Deus ensina, né? Mostramos textos bíblicos comprobatórios, né? Argumentos bem, ou seja, apresentados para a nossa irmandade. Então, ou seja, são algo que realmente quem discordar, que é uma questão de que a pessoa tem a liberdade de discordar, mas assim, ou seja, é uma coisa que é particular dessa pessoa que discordar ou que achar dessa forma, porque na verdade o que está aí é o que a Bíblia, o que falamos é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos apresenta, né? Você vê claramente nas Sagradas Escrituras que lá no Apocalipse claramente diz assim: o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará para as águas da vida, ou seja, até as águas da vida. Ele está falando justamente de uma grande multidão de todos os povos, nações, tribos e línguas que estavam ao redor do trono, e diz que quem é que vai servir ali como pastor daquela igreja. O interessante é que não é o irmão Marcelo, não é o irmão Alberto, não é ninguém aqui na terra. Porque não temos essa capacidade, né, meu irmão? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo é quem vai apacentar o seu rebanho. É o único capaz de fazer isso, né? Exatamente. Então, ou seja, é algo que você querer discordar disso aí, está discordando do testemunho das Escrituras, que apresenta a Jesus como o único sumo sacerdote, o único mediador, o único rei e sacerdote do seu povo, né? O único dominador, o único salvador. Nós temos a salvação em nós, mas o fato de nós termos a salvação em nós, que é um dom da salvação,
não significa que nós somos os salvadores ou somos a salvação. É Então, verdade mesmo. ter o dom ministerial de pastor não te faz ser o pastor do povo de Deus. Não te faz dono do povo de Deus. Porque não foi você que morreu nem comprou as ovelhas com seu sangue. É nesse sentido. É isso aí, meu irmão Beto. Deus abençoe. Deus abençoe o meu irmão e a minha irmã que sempre nos acompanha no nosso canal. A gente sempre precisa também da vossa ajuda para a gente continuar conservando a doutrina de Cristo Jesus que está na congregação cristã no Brasil. O Quando falamos apoio, né? exatamente, esse apoio todo, né? Então, assim, meu irmão, isso é mais para aqueles que não estão de acordo, né? Coloca a Bíblia. Não vem aqui no comentário, fica xingando, fica com blá blá blá, papagaiada. Não faz isso não, meu querido. Sabe, às vezes a gente não vê a hora de ver pessoas que ali têm questionamentos, mas de forma bíblica. Ah, eu acho isso. Irmão, eu não acho nada. O meu achar não vale um centavo. Não vale, Beto. Não, eu não posso achar nada. Ou eu vivo o que a palavra de Deus nos ensina e nos rege, ou eu viro um anarquista cristão, faço do jeito que eu achar. No entanto, que infelizmente tem muitos aí, por isso que vira a bagunça que vira, tá bom? Então, para você que não está de acordo, coloca a Bíblia. Vamos falar de Bíblia, vamos construir mais esse conhecimento, entendeu? E assim, com certeza, todos nós ganharemos. Então, eu vou encerrando por aqui, saudando todos vós, com a santa paz de Deus e com o ósculo santo do amor. Irmão Beto, sua saudação para a nossa Irmandade. A paz de Deus a todos, agradecemos pela atenção, né? E, ou seja, continue, irmãos, orando por nós, porque nós estamos precisando muito das vossas orações, né? Somos muito carentes disso e nós oraremos por vós também. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.